A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar continuidade aos nossos estudos para pregar a palavra com excelência, fazer bom uso da ministração da palavra de Deus. E vamos tratar desse tão importante assunto para os nossos dias, irmãos, tá? Relevantes. Pegue o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações, volte no vídeo quantas vezes for necessário, tá bom? E seja edificado pela palavra de Deus, por esses estudos. Qualquer comentário, meus irmãos, comenta aqui embaixo se os vídeos estão sendo relevantes para você, algo a mais que queira acrescentar. Estaremos fazendo um vídeo só para responder essas questões acerca da pregação da palavra de Deus. Vamos lá, meus irmãos, é interessante saber para você, pregador da palavra de Deus, que não importa a quantidade de pessoas que está à sua frente, tá bom? Se é 1.000 pessoas, se é 5, 6 mil pessoas, ou se vai ser num ponto de pregação, 5, 4 pessoas, ou se você vai pregar para uma pessoa. A exemplo, você precisa buscar a mesma autoridade de Deus, a mesma unção, pregar e dar o seu melhor também dentro dessas questões. Se for poucas ou muitas pessoas, você precisa se dedicar na mesma proporção, porque o importante é o resultado daquela pregação que você vai expor aos seus ouvintes. Ah, mas eu preguei num domingo que a igreja estava cheia e agora estão querendo me colocar numa quinta-feira ou num dia da semana que não tem muitos pregadores, não tem muitas pessoas me ouvindo, não tem muitos ouvintes aí para pregar. Eu preparei o sermão, eu me dediquei ao máximo, eu busquei, eu orei. Entenda uma coisa, você que é pregador, isto não é desonrar ninguém. Pela quantidade de pessoa que está à sua frente, isso não é questão de desonra. Pregar a palavra de Deus já é um tremendo privilégio concedido por Deus a mim e a você, meus irmãos. Então não se importe com quantidade, com tamanho de templo, com quem está à sua frente, ouvindo a mensagem. Se importa em se preparar, dar o seu melhor, porque você já é privilegiado por pregar a palavra de Deus. Você, como pregador, deve estar sempre pronto com uma mensagem. Já falei em vídeos anteriores, sempre pronto. Nunca seja pego de surpresa, ou muito menos diga isso quando for pregar. Mas fui pego de surpresa aqui, não sabia. Nunca diga isso. Assuma o púlpito, assuma a sua oportunidade e diga: um pregador tem que estar sempre preparado. Aliás, os filhos de Deus sempre devem estar preparados, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento. Então esteja preparado para qualquer evento que você for, seja este um evento de grande proporção, de média ou de pequena proporção. Esteja preparado. Se um dia você, como pregador, for até um evento e o pregador da noite não aparecer, você pode ser o alvo, tá? Se o seu pastor não estiver na igreja, você precisa estar preparado para pregar a palavra de Deus, sempre na mesma intensidade, tá? Indiferente do povo, indiferente da localidade, pregue sempre na unção de Deus, buscando a unção, contato e comunhão com Deus. Outro fator que acontece muito, meus irmãos, com muitas pessoas, quando lhe dá uma oportunidade, rejeitam. E a pregação não funciona bem assim. Eu prego quando eu quero, eu prego no evento que eu quero. Não funciona bem assim, meus irmãos. Estejam preparados, se sintam honrados por pregar em todos os eventos que você for chamado. Se você tem isso na sua vida, você precisa orar, buscar a Deus, precisa se consertar com o Senhor, porque toda alma é valiosa para Deus. Deus veio para morrer por todos. Deus veio para consumar uma obra a todos,
Deus deixou uma palavra para que todos fossem privilegiados e alcançassem a salvação. Então eu não posso ficar escolhendo local, não posso ficar escolhendo aonde ministrar, para quem ministrar. Eu preciso ter esse cuidado na minha vida, tá bom? Certa feita, me colocaram para ensinar para as crianças. E eu, a primeiro ponto, olhei e disse, mas, puxa, para as crianças, a princípio eu até me senti, puxa, estão me rebaixando, quando na verdade Deus estava me dando um privilégio. E não demorou muito, na primeira aula eu já entendi a vontade de Deus. E eu vi Deus operando no meio daquelas crianças que já estavam aprendendo a glorificar a Deus, que já estavam aprendendo a buscar o batismo no Espírito Santo, estavam envolvidas com o Senhor por causa do ensino da palavra de Deus. Então se dedique, seja uma pessoa dedicada a ensinar, a pregar a palavra de Deus, e faça isso com ousadia, meus irmãos. Faça isso com intrepidez. Pregue a palavra de Deus, sim, com bravura, com coragem, e faça com alegria. Faça com alegria pregar ou anunciar o nome do Senhor. Agora eu gostaria de falar com os irmãos aqui acerca de alguns fatores essenciais para o pregador, para que o pregador possa ter um bom resultado em seu ministério de pregação bíblica, tá bom? Aí nós vamos ver aqui o que nós consideramos aí um bom resultado no exercício da pregação. O que é que nós consideramos? Muitos podem pensar que um bom resultado pode ser tornar-se famoso, conhecido em todos os lugares, em todas as regiões. Isto que é ter um bom resultado, pregar em grandes eventos, em grandes congressos da atualidade, ter um nome citado em vários eventos aí. E às vezes alguém pode pensar que ter um bom resultado no ministério da pregação é isso, tá bom? Tornar-se famoso e pregar em grandes congressos ou festas e eventos, quando na verdade não é bem isso, tá bom? É verdade que um pregador que faz uso desse ministério com excelência pode sim experimentar, tá bom? Isso na sua vida, no seu ministério, pregar em grandes locais, mas não é isso que vai definir um bom resultado na sua vida e um bom êxito no ministério da pregação, tá bom, meus irmãos? Afinal de contas aí, os grandes pregadores da Bíblia não tinham seu nome num cartaz, seus nomes não eram citados na rádio, não estavam nos melhores programas de televisões, e ainda vamos dizer mais, que o teor da mensagem de alguns não era nem tão atraente assim. A exemplo aí em Lucas 3,7, João Batista, raça de víboras. Olha a mensagem, que mensagem boa de se ouvir. Você chegar diante do seu auditório, olhar para todo mundo e dar um brado e gritar: raça de víboras, quem vos ensinou fugir da ira vindoura, da ira que está por vir? Imagina, será que se levantariam e iriam embora? Mas João Batista tinha um bom êxito, um bom resultado no ministério da sua pregação, a tal ponto que o teor da pregação de João Batista era a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que todos da província da Judéia e os habitantes de Jerusalém iam até o deserto para ter com João Batista, Marcos 1,5, para ser batizados por ele. Ainda queriam ser batizados no batismo do arrependimento. As pessoas se arrependiam, as pessoas se entregavam a Jesus por causa do bom resultado da ministração, da vida de João Batista com Deus e da forma que ele entregava. João Batista não tinha os recursos modernos que hoje nós dispomos, tá? Em mãos, dicionários, tá? Concordâncias bíblicas, comentários, tá? Vários recursos que temos aí para ministrar a palavra de Deus. Ele não tinha isso que nós dispomos hoje para pregar a palavra, mas o alcance do ministério de João Batista era irresistível,
todos iam até ele para ouvir a palavra e para se batizar no batismo do arrependimento. Tá? João Batista era o precursor, estava pregando a vinda do Messias, estava preparando o caminho para o Messias, e num bom êxito em seu ministério, ele conseguiu cumprir na íntegra a pregação do Evangelho. Então isto, João Batista, ele pregava o quê? A verdade que o povo necessitava ouvir, tá? João Batista pregava a verdade. Este era o êxito da pregação de João Batista: pregar a verdade que o povo necessita ouvir. Então tá aí o primeiro passo para um ministério vitorioso, tá? Um ministério que vai ter bons resultados: pregar a verdade que o povo precisa ouvir, indiferente de quem esteja na sua frente. Se seja autoridades civis, seja autoridades religiosas, você precisa pregar a verdade, a vontade de Deus, não pregar aquilo que você acha. Está acontecendo isso, eu vou mandar uma palavra aqui para consertar todo mundo. Não faça isso. Você não tem esta autoridade, eu não tenho esta autoridade. Não está no meu poder, não está no seu poder definir o que vai dar certo através da pregação bíblica. Vai dar certo pregar a verdade que todos que estão nos ouvindo precisa ouvir. Então eu preciso pregar conforme a vontade de Deus. E Deus sabe o que é melhor para quem está sentado ouvindo, seja a autoridade eclesiástica, seja a autoridade civil da sua cidade, seja um prefeito que esteja diante de você, seja um governador, um parlamentar ou quem quer que seja. Eles precisam ouvir o quê? A vontade de Deus. E Deus sabe o que falar, como falar e por que está falando, tá? Então eu preciso pregar em conformidade com a vontade de Deus e não com a vontade do povo, só para ganhar status, só para ganhar membros e ouvintes. Eu não posso fazer isto. Não, isso também não significa, meus irmãos, é claro, tá? Que devemos pregar uma mensagem sempre agressiva. Não é isso que eu estou falando. Uma mensagem dura, uma mensagem que fere as pessoas. João Batista pregava a raça de víboras, eu também vou pregar aqui, porque são um bando de cobra. Não é assim que funciona, mas tomamos cuidado com isso, tá bom? Estou dizendo que devemos pregar conforme a vontade de Deus, e para aquela época era a vontade de Deus, era a mensagem que Deus entregava para João Batista. Não que hoje Deus não tem uma mensagem dura. Nós vemos inúmeras por aí nos dias atuais como Deus está falando conosco, porque Deus quer ver todos no céu. Deus quer ver a tua igreja no céu. Deus quer ver todos que estão ouvindo a mensagem no céu. E Deus sabe muito bem o que o povo precisa ouvir. Então eu devo me alinhar com a vontade de Deus. Então devemos, antes de pregar, o que Deus nos mostra que o povo necessita ouvir. Então nós devemos pregar para o povo o que Deus está nos mostrando, porque é certeza que é isto que o povo está necessitando ouvir de fato, meus irmãos. Então tenha isso em seu coração, se alinhe com a vontade de Deus, busque a mensagem de Deus, a revelação de Deus para a vida daqueles que estão te ouvindo, e transmita aos ouvintes com ousadia, com intrepidez, com bravura, com coragem. Entregue a mensagem de Deus aos ouvintes. Amém, meus irmãos? E nunca se esqueça disso, viu? Nunca se esqueça disso, estar alinhado com a vontade de Deus, tá? Então, algumas orientações valiosas aqui para que você tenha um bom resultado, tenha grandes efeitos a sua pregação, para que você tenha êxito, tá? Na sua pregação, bons resultados aí. E eu quero deixar esse ponto aqui esclarecido para você, tá? Eu gostaria que você anotasse isso e você nunca se esquecesse disso, nunca se esquecesse disso. A educação no trato com as pessoas. É essencial ser educado com as pessoas.
Como que é desagradável, meus irmãos, uma mensagem proferida por um pregador mal educado, que agride as pessoas, que é truculento no falar. Eu preciso medir as palavras, nem tudo eu posso dizer diante de todos. Não, o que eles precisam ouvir é assim, é desse jeito. Será que é isso que Deus falou ao coração do pregador? Então eu preciso ser uma pessoa educada. Isso faz parte da vida cristã, quanto mais da vida de um pregador. Isso tem que estar arraigado no nosso coração, a educação com as pessoas, o bom trato com as pessoas, a boa forma de falar e de anunciar, fazer uso da oratória, pesar as palavras antes de liberá-las. Eu preciso tomar cuidado. Olha só, isso não é bom, pois causa repulsa nos ouvintes, o que dificulta a comunicação da mensagem bíblica que se está pregando. Vai ficar difícil o povo prender atenção com um pregador mal educado, com um pregador que não sabe se expressar bem. Quantos pregadores tratam mal, por exemplo, um sonoplasta, que é tão nobre, está ali tentando regular o som, porque tem mais gente no ambiente, ele tem que tomar cuidado para não dar microfonia, e ali o pregador trata de forma mal educada homens, servos de Deus, que estão ali por amor à obra, trabalhando, sem receber uma quantia para estar ali, mas fazendo a obra de Deus com amor. Então você, como pregador, precisa ser uma pessoa simpática, uma pessoa educada. Nunca se esqueça disso. O bom trato, a educação precisa estar na tua vida. Isso já é natural para ser um bom cidadão, quanto mais um bom cidadão do céu e um pregador da palavra de Deus. Você precisa ter o hábito constante da leitura, meus irmãos. Isto aí é muito importante, porque ler abre a sua mente. Ler, tá? Melhora a sua expressão. Ler abre, expande o seu conhecimento. Aí na hora que você vai se expressar uma pregação, você leu artigos, você estudou, você está atualizado dentro de todos os acontecimentos, dentro da pregação que você vai estar expondo. Isto é necessário, é um fator então que deve acompanhar o nosso ministério, a leitura. Tá? A leitura. Em primeiro lugar, sempre ler a Bíblia, que é o manual do pregador, tá? É o livro texto do pregador, é o livro base do pregador, é o livro principal do pregador, tá? É a fonte inesgotável. Você pode ler quantas vezes você quiser, meu irmão, até você morrer. Sempre terá uma fonte inesgotável dentro da palavra. O conselho bíblico. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. É por isso que a sabedoria se assentou no princípio para aprender com Deus. Olha o tamanho do conhecimento e da onisciência, onipotência, onipresença que o nosso Deus tem. Ele não tem limites. Não tem limites. Não tem limites, ele fez tudo e tem poder para fazer tudo de novo de uma forma diferente. Esse é o Deus que nós servimos, poderoso em obras, poderoso em ciência. Não existe ninguém além dele, então você precisa pegar o hábito da leitura. Determinado pastor tinha um dito que ele sempre repetia: conhecimento não ocupa espaço. Guarda isso. Conhecimento não ocupa espaço. Conhece e prossiga em conhecer ao Senhor. Então o pregador deve investir na leitura também de outras literaturas, como livros bíblicos de autores genuinamente bíblicos e ortodoxos, que prezam pela retidão da palavra, de uma vida com Deus, que tem um pensamento alicerçado na palavra. Precisa sim ler, tá? Livros evangélicos, também jornais e revistas, e se atualizar dos dias atuais aí, dos acontecimentos nacional e internacional, para estarmos alinhados com as profecias bíblicas, e quando formos anunciar alguma coisa acerca dos acontecimentos atuais, nós temos base para falar, meus irmãos. Então estude,
leia, releia, tá? Não se esqueça disso, tenha isso em seu ministério, para que você possa aí ter um ministério com bons resultados, meus irmãos, tá? Que Deus abençoe a vossa vida, curte aí esse vídeo, compartilha, tá bom? Vamos dar continuidade nesse tão importante assunto aí, que é o ministério da pregação da palavra de Deus. Faça o seu comentário, qualquer dúvida, comente aqui embaixo, estaremos fazendo um vídeo respondendo as dúvidas, aos comentários dos irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos.